Meu nome é Paula Quitolina Nunes Bortoluzzi, eu sou médica ginecologista obstetra, me formei em medicina em Joaçaba, fiz minha residência médica no Hospital de Clínicas de Passo Fundo, hoje atuo em Passo Fundo com consultório médico na Clínica Elosul. Então, o que me motiva mais a trabalhar na área da saúde hoje, é priorizar pela qualidade de vida das pacientes. Na minha área, então, da ginecologia, buscar uma atenção integral à saúde da mulher, que passa por modificações durante todas as fases da vida. Então, priorizo muito a qualidade de vida em todas essas fases. Então, os desafios que eu enfrento no meu dia a dia, eu acho que é a gente tentar manter um ambiente cada vez mais acolhedor e humanizado para essas pacientes, Olhar a paciente como um todo, buscar a confiança e a segurança da paciente diante do trabalho que a gente realiza. Então, acho que os aspectos positivos e novos que essa geração está trazendo é através das próprias mídias digitais, a gente consegue ter uma interação não somente com as pacientes, mas também com o público em geral. Então, a gente consegue mostrar o nosso trabalho, passar informações da nossa área e também eu acredito que a gente esteja trabalhando de uma forma mais multiprofissional. Então, integrando outras áreas, não somente da medicina, para manter um tratamento integral para a saúde das pacientes. A região íntima da mulher ela é naturalmente mais quente e úmida, então alguns cuidados diários simples são necessários para a gente conseguir manter uma saúde íntima adequada. Então, alguns cuidados como tentar dormir sem calcinha, dar preferência às calcinhas que são de tecido de algodão, usar roupas que não sejam tão apertadas, então saias, calças, bermudas com tecido mais leve, mais soltos. Na hora da higiene, cuidar com os sabonetes, não usar protetores diários porque esses acabam abafando mais a região vaginal, e também ter um cuidado com a alimentação, Alguns alimentos podem acabar alterando o pH vaginal e isso predispõe às infecções, então procurar ter uma alimentação balanceada e saudável. Eu acredito que esses cuidados de higiene, essa consciência de cuidados com a higiene íntima, eles devem começar desde a infância, desde os primeiros ensinamentos de higiene básica que a gente tem. Então, pra gente falar um pouco de higiene íntima, a gente tem que saber diferenciar algumas coisas, E conhecer um pouquinho da nossa anatomia. Então, a região vulvar, que é a região que deve ser lavada, é a região externa. E a região vaginal é a parte interna, essa não deve ser lavada. Não deve ser aplicado duchas vaginais, nem sabonetes nessa região. Por quê? Então, a nossa vagina, ela tem um pH um pouquinho mais ácido, Porque a gente tem a flora vaginal, O que é essa flora vaginal? Então, a flora vaginal são micro-organismos como bactérias e fungos que habitam essa região para proteção, Então, em relação aos sabonetes, por exemplo, a gente tem que procurar usar sabonetes líquidos, hipoalergênicos, um pH mais ácido ou neutro, para não modificar o pH e não favorecer as infecções. Em relação aos sabonetes em barra, esses não devem ser utilizados, porque muitas vezes eles acabam sendo compartilhados com outras pessoas dentro da própria residência, e eles também têm uma detergência um pouco maior. Então, o que acontece? Acaba retirando muita gordura e parte dessa flora vaginal que estão ali para proteção. E aí a gente acaba tendo desenvolvimento de infecções. Bom, em relação aos corrimentos, a nossa vagina ela produz uma secreção fisiológica considerada normal, para manter a lubrificação e a umidade da região. Quando que a gente tem que se preocupar com isso? Então a gente tem que tratar ou fazer uma investigação quando ocorre a mudança da coloração normal do habitual que já tínhamos, Quando começam odores, aqueles cheiros não agradáveis. E coceira, por exemplo, dor, principalmente durante relação sexual ou ardência no dia a dia nessa região. Então eu acredito que hoje as mulheres estão mais conscientes, sim, da importância de se manter uma saúde e uma higiene vaginal correta, Eu acho que o acesso mais facilitado aos profissionais,
especializados da área e também as informações e o acesso a essas informações em mídias sociais acabam fazendo com que essa mulher tenha mais facilidade desse entendimento. Então acredito que sim, eu acho que está tendo uma consciência maior. Então o que eu espero do futuro da medicina e principalmente da minha área de atuação é que a gente consiga criar cada vez mais uma medicina integrativa que acolha essa paciente como um todo, né? Não somente visando a doença, o tratamento da doença, mas a prevenção, o acolhimento, buscar uma relação mais próxima com as nossas pacientes.